Bom dia a todos. Hoje eu e meu grupo vamos apresentar o tema sobre modais de transporte e competitividade. Meu grupo é constituído por mim, Gabriel Cardoso, pelo Matheus Cabral, pelo Bernardo e pelo Wesley. Atualmente estamos cursando o terceiro período de Engenharia de Minas pela UFMG e é isso, vamos começar o trabalho. Como eu já disse antes, nosso tema é sobre modais de transporte e competitividade, com foco específico na logística aplicada ao setor mineral brasileiro. Esse tema é extremamente relevante, nós todos sabemos, porque a logística é um dos fatores fundamentais para a competitividade da mineração no cenário global. Para começar, é bem importante destacar que o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de ferro, bauxita e cobre. Porém, ter grandes reservas de minério nem sempre é o suficiente, Em um país de dimensões continentais como o nosso, o custo logístico pode apresentar até 40% do valor final do mineral explorado, muitas vezes ultrapassando até mesmo o custo de extração. Além disso, trabalhamos com grandes distâncias. Existem minas, por exemplo, que são localizadas até 900 km dos portos, como é o caso da Rota Carajás, Ponta da Madeira. Isso exige uma integração logística extremamente eficiente entre os diferentes modais de transporte, especialmente quando falamos de rodovias, de ferrovias e hidrovias. Outro ponto crucial é o chamado lead time, que é o tempo total entre a produção e a entrega do produto. Quando o sistema de transporte é inadequado ou está obsoleto, esse tempo tende a aumentar, E com isso, a tarifa de frete também cresce, já que o preço final do ferro é muito sensível a variações de custo, e com isso afeta diretamente a competitividade global. Agora, falando um pouco sobre a estrutura dos custos logísticos, que pode ser dividida em três grandes componentes. O primeiro é o custo de transporte, que é a parcela mais pesada e inclui combustíveis, mão de obras, pedágios, manutenções e etc. A escolha do modal, seja rodoviário, ferroviário ou hidroviário, é o principal fator que determina o valor final desse custo por tonelada transportada. O segundo são os custos de manuseio e transbordo, que envolve toda a movimentação de cargas nos pontos de transição entre modais, como pátios ferroviários, terminais, intercontinentais e portos. Quando esses processos são ineficientes, surgem atrasos, gerando custos indiretos, aumentando esses custos, O que é muito prejudicial. E o terceiro, mas não menos importante, é o custo de estoque e capital parado. Basicamente, quanto mais tempo o mineral fica estocado ou em trânsito, maior o custo financeiro, porque o capital está imobilizado, demorando mais para chegar no caso. Além disso, longos períodos de transportes aumentam a exposição a risco, como a variação de preço ou até problemas climáticos. E para finalizar, dando um breve resumo sobre o que eu quis falar na apresentação, foi o seguinte: a competitividade da mineração brasileira depende diretamente da maneira como estruturamos nossos modais de transporte e como gerenciamos os custos logísticos. Empresas que investem em integração modal, tecnologia, eficiência, seja o que for, conseguem se posicionar melhor no mercado internacional e garantir um maior lucro e sustentabilidade econômica. E então é isso, minha parte. Muito obrigado a todos pela atenção. E em seguida passo minha palavra para o membro Matheus, que seguirá com a apresentação. Bom, nosso primeiro ponto trata da importância da integração modal no setor mineral. Como a gente sabe, as minas brasileiras geralmente ficam longe dos portos e combinar diferentes modais de transportes deixa de ser uma opção e se torna algo essencial para se manter na competitividade. Existem três principais tipos de integração. Bom, a primeira é a unimodalidade, que é quando todo o transporte é feito por um único modal, do início ao fim, ele é utilizado geralmente em distâncias mais curtas. Bom, o segundo é a intermodalidade. Nesse caso, dois ou mais modais são usados de forma sucessiva, e a responsabilidade é dividida entre operadores diferentes com contratos distintos. Bom, o terceiro é a multimodalidade.
Aqui, vários modais são reunidos em um único contrato. Um único operador de transporte é responsável por todo o transporte, o que simplifica bastante a gestão. A gente sabe que para o setor mineral, essa integração vira um diferencial na competitividade. Ou seja, quando o operador consegue integrar uma ferrovia, uma rodovia, né, uma navegação, o transporte fica mais confiável e eficiente. No segundo slide, vemos como a própria geografia da mineração brasileira ela cria desafios logísticos importantes. A gente sabe que o Brasil possui grandes jazidas de minério espalhadas por regiões distintas dos principais centros consumidores e exportadores. Vale destacar também que o Brasil possui mais de 70 tipos de substâncias minerais e a maior parte da produção de grande valor está concentrada em áreas remotas, por exemplo, como o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais e o Sistema Norte no Pará. E o desafio é justamente transportar essa produção, né, até os portos para chegar no comércio internacional. Bom, entre os principais obstáculos logísticos podemos destacar a concentração em províncias distintas. O que é? As minas ficam longe dos centros de consumo e exportação e isso acaba aumentando custos e o tempo de transporte. Também, outro obstáculo logístico seria a infraestrutura insuficiente em regiões novas de exploração. Em muitos greenfields, que é basicamente os novos projetos, como a gente pode destacar áreas no Mato Grosso e partes da Bahia, acaba faltando ferrovias e infraestruturas adequadas. E o que isso acarreta? Isso acaba obrigando maior uso do transporte rodoviário, que logo nos slides seguintes a gente vai ver que tem um alto custo para longas distâncias. Bom, e o último desafio logístico que eu citarei seriam as condições de terreno complexas. Muitas operações ocorrem em áreas acidentadas ou na Amazônia, com rios e grandes extensões. Isso exige que na hora que eu for planejar o meu transporte, eu tenho que criar rotas muito específicas. E isso acaba que eu tenho que usar equipamentos robustos e soluções mais caras, porque pensa comigo, é a única rota viável, ou seja, eu não tenho como planejar uma segunda opção. Então, todos os custos que eu tiver para realizar essa rota, eu vou ter que pagar. Ou seja, vai ficar soluções muito mais caras para garantir segurança e eficiência. Bom, no terceiro slide, a gente pode fazer uma análise dos principais modais utilizados no setor mineral, né? A gente pode considerar que o custo por tonelada quilômetro é o indicador mais importante de eficiência, né? E às vezes esse custo ele pode representar quase 40% do valor da exploração. Aqui eu vou citar cerca de 5 modais e suas características. Né? O primeiro modal é o modal rodoviário, ele é o mais caro, como eu disse, em longas distâncias e tem alto impacto ambiental. Porém, como ponto positivo, é o mais flexível e ideal para distâncias curtas ou para etapas de final de entrega. Bom, o segundo transporte é o ferroviário, tem custo muito mais baixo para grandes volumes e longas distâncias. Ele é o mais eficiente, seguro e emite até cerca de em volta de 75 a 80% a menos de CO2 em comparação ao modal rodoviário. Né? Um terceiro modal é o modal hidroviário, ele apresenta baixo custo, mas ele depende extremamente da condição dos rios e tem impacto ambiental reduzido. O quarto modal é o modal dutoviário. Esse é muito interessante, na hora que eu pesquisei eu gostei bastante. Ele é muito eficiente energeticamente, ideal para transportar minérios líquidos ou pastosos. Porém, ele exige um custo de investimento inicial, né, que é o custo para construir, muito mais caro em comparação a, por exemplo, o modal ferroviário. Bom, o último modal seria o modal marítimo, né, que ele é essencial para a exportação internacional e tem uma ótima eficiência para cargas em grandes escalas, né? Como eu disse, você conseguir combinar diferentes modais, como rodovia para curtas distâncias, ou, por exemplo, ferrovia e marítimo para longas distâncias, né? Ele ajuda a reduzir os custos e melhorar principalmente a eficiência logística. Ajuda também a aumentar a competitividade do setor mineral brasileiro. Agora o Bernardo vai continuar com a palavra. Agora, continuando a análise feita pelo Matheus, vale destacar o transporte ferroviário, que é o modal mais indicado para o transporte de grandes volumes de carga a longas distâncias.
Entre suas vantagens, a gente pode citar que, bom, apesar do seu grande investimento inicial, ele é o modal de transporte com o maior custo-benefício energético por tonelada transportada, o que também o torna o mais sustentável. Ele pode emitir 75% a menos de CO2 do que o transporte rodoviário, por exemplo, que é o mais difundido no país. É um transporte muito seguro também, pois, bom, não tem tantas variáveis que podem jogar contra ele, tantos, não tem tantas coisas que podem dar errado em comparação ao rodoviário, por exemplo, também, que acaba que os motoristas estão sujeitos a ações de outras pessoas. Agora, falando um pouco das desvantagens, a gente pode falar dos altos custos de investimento inicial, por exemplo, que são de construção e manutenção dos trilhos e estações que compõem o sistema ferroviário. E a gente pode falar das rotas fixas também, que eles acabam tendo que seguir, e da malha insuficiente no país, que apesar dessa grande eficiência que esse modal de transporte tem, ela não é tão difundida entre todo o território nacional. Tem apenas as rotas mais específicas que eles acabam seguindo. E entre os exemplos aqui no nosso país que a gente pode destacar, é a estrada de ferro de Carajás, que pertence à Vale, que ela transporta o minério de Carajás até o porto da Ponta da Madeira e percorre mais de 890 quilômetros. A gente também pode falar da malha da MRS Logística, que liga Minas Gerais aos portos de Sepitiba e de Santos, que garante também a produção mineral do Sudeste. Agora, falando um pouquinho da integração logística e da competitividade, a integração logística é o elo que transforma o transporte no verdadeiro diferencial competitivo, né? E no setor mineral, onde os volumes são elevados e os custos logísticos representam uma faixa significativa do preço do produto, preço final do produto, a coordenação eficiente entre os diferentes modais reduz esses custos e melhora os prazos, né? Resumindo, otimiza esse tempo, esses recursos todos e fortalece o Brasil no mercado internacional com esse bom trabalho, né? Aí essa logística toda bem estruturada permite aos mineradores que transportem quanto mais que transportem cada vez mais volumes com essa segurança e essa previsibilidade que que esses diferentes modais de transporte integrados podem gerar. E bom, aqui a gente destaca um pouco da intermodalidade e da multimodalidade, que a intermodalidade são com diferentes modais de transporte que são utilizados de forma coordenada dentro da mesma operação logística, com contratos e documentação independentes de cada trecho. Já a multimodalidade integra os contratos, responsabilidade e documentação em um único operador de transporte, tornando o processo mais eficiente e transparente. Agora, falando um pouco dos corredores logísticos e dos centros de distribuição, os centros de distribuição e os terminais intermodais funcionam como postos estratégicos de conexão de diferentes modais, né? Eles otimizam a movimentação de cargas e reduzem o tempo de espera e melhoram também a utilização da frota e dos equipamentos, cada vez buscando essa maior otimização no processo para melhor exercer mesmo. Já os corredores logísticos são os exemplos bem-sucedidos da integração do setor mineral brasileiro. Esses corredores conectam diretamente as minas e portos de explotação, permitindo transporte contínuo em grandes volumes. A presença desses corredores diminui gargalos e evita congestionamento em terminais. Aumenta a eficiência operacional e potencializa a capacidade exportadora do país. Cada vez mais essa eficiência
cada vez mais não, mas essa eficiência no transporte, no, essa rapidez, essa otimização de custos e de todos os recursos, cada vez as empresas tentam otimizar mais esse processo para garantir essa maior competitividade. E falando um pouco da logística integrada, em relação a esses custos, essa integração ela promove a sinergia entre as etapas de transporte, armazenamento e distribuição, né? O que resulta na redução desses custos operacionais e o uso de sistemas automatizados. Garante também essa maior eficiência para evitar desperdícios, interrupções e estoques excessivos, né? Agora o Wesley vai falar um pouco sobre o cenário da competitividade dos modelos de transportes aqui no território brasileiro. Bom, agora falando um pouco sobre os gargalos logísticos e desafios estruturais do Brasil, temos noção de que a infraestrutura ela é o alicerce da logística nacional. Ela é fundamental para a competitividade do setor mineral. Sabemos que o Brasil enfrenta gargalos históricos, principalmente devido à concentração de investimentos em rodovias e a limitação de integração entre os diferentes modais de transporte. Sabemos que nosso país ele tem várias rodovias, porém não tem a combinação desses modais de transportes, que está diretamente ligada à ineficiência, impacta a capacidade de exportação e a competitividade global do país. Entre esses gargalos logísticos e desafios estruturais, posso citar rodovias precárias, muitas estradas apresentam pavimentação desgastada. A falta de manutenção e condições inseguras também é muito vista pelos usuários, o que vai gerar o risco de acidentes e a danificação de veículos de cargas pesadas. Outro fator seria a escassez de ferrovias. A malha ferroviária ela é insuficiente para atender volumes de minério. Por isso, concentra em rotas específicas. Podemos ter o exemplo aí de Carajás a São Luís e de Vitória a Minas. Os portos congestionados também são outro fator, que a demanda crescente por exportação mineral sobrecarrega terminais portuários. E isso vai gerar atrasos e custos adicionais de armazenamento. Outro tópico seria as hidrovias subutilizadas, que apesar do potencial de transporte econômico por rios navegáveis, muitas rodovias carecem de dragagem, falta sinalizações e a infraestrutura também não é adequada. Alguns impactos na competitividade afetam diretamente o custo e a eficiência de transporte de minério. Então, a capacidade de exportação, competitividade global do país será diretamente impactada por isso. Transportes internos caros ou poucos eficientes também vão reduzir a frente de países. Podemos citar aí a Austrália, Canadá, que possuem malhas ferroviárias extensas, postos modernos e processos de transbordo mais rápido, que seria um exemplo em implantação no nosso país. Além disso, excesso de burocracia e lentidão em obras públicas agravam a situação, criando um ciclo de ineficiência estrutural que limita o crescimento e a competitividade do setor. Sendo assim, temos a necessidade de modernização, ou seja, superar esses gargalos históricos, eles vão sim requerer investimentos, PPPs eficientes e a integração multimodal faz com que a expansão da capacidade logística seja sempre melhorada. Falando um pouco sobre a inovação tecnológica, sabemos que com o avanço da tecnologia, vem revolucionado a logística mineral, o que dará origem à logística 4.0. Ela é baseada em automação, digitalização e a integração de dados, além da combinação desses tópicos com a sustentabilidade. A aplicação dessas tecnologias, elas possibilitam reduzir custos, aumentar a eficiência operacional,
melhorar a segurança e tornar o setor mais competitivo no mercado global. Entre essas inovações tecnológicas, posso citar a digitalização e logística 4.0, que vai possibilitar o controle em tempo real de toda a cadeia logística. Ou seja, com isso conseguimos ter a integração de informações de transporte, exportação, controle e armazenamento. Algumas empresas mineradoras, elas vão utilizar sistemas inteligentes como forma de prever demandas, planejar rotas e até controlar estoques, além de otimizar operações portuárias. A digitalização, ela permite monitoramento remoto. Então, gargalos vão ser antecipados e vai facilitar a tomada de decisão. Além desse tópico, também temos a automação e sensoriamento. Com o uso de sensores, drones e inteligência embarcada, vamos ter a possibilidade de monitorar em tempo real dutos, ferrovias, rodovias, fazendo com que falhas sejam detectadas e acidentes sejam prevenidos. A automação portuária e ferroviária aumenta a produtividade, ou seja, ela vai reduzir o tempo de operação e vai melhorar a segurança de cargas. Ferramentas de monitoramento também podem identificar desgaste, por exemplo, em trilhas ou falhas de veículos, até obstruções em rotas hidroviárias, e todo esse controle fará com que interrupções sejam prevenidas. Para a implantação dessas inovações tecnológicas, vamos ter as tecnologias embargadas nelas. Podemos citar aí a Big Data e a inteligência artificial, que vai fazer com que, por exemplo, manutenção preditiva seja analisada, rotas sejam otimizadas, considerando questões externas, como clima, congestionamento, enfim. E também temos a tecnologia do transporte sustentável, que já podemos ver aí na implantação, por exemplo, de veículos elétricos, tanto direto quanto indiretamente da área mineral. Biocombustíveis e ferrovias eletrificadas também fazem com que as reduções de CO2 sejam reduzidas, porém isso, talvez para o nosso país, seja algo muito futuro devido aos investimentos necessários. Tendo em vista isso, a inovação tecnológica no transporte mineral permite não só melhorar a eficiência e reduzir os custos, mas ela também consegue integrar os modais, fazendo com que a confiabilidade seja aumentada, promova a sustentabilidade. Isso sim são fatores que vão tornar o setor mais competitivo globalmente. E para concluir o nosso trabalho, sabendo que a logística é um vetor estratégico de competitividade, a logística mineral brasileira é um elemento central para a competitividade do setor. Ela influencia diretamente prazos, sustentabilidade, custos e até confiabilidade de transporte de minérios. Mas temos que ter noção de que tópicos devem ser levados em conta para fazer com que essa logística seja implantada como forma mais eficiente possível. Então, posso citar modais complementares. Cada modal ele possui vantagens e limitações em seu uso. Então, a combinação desses modais vão fazer com que maior eficiência de transporte seja aplicada dentro do setor. Tendo isso, faz com que o nosso país ele alavanque como um dos players global a se destacar. Gargalos e oportunidades também devem ser preenchidos. Gargalos históricos, como eu citei, eles fazem com que essa logística não seja implantada de forma eficiente. Então, temos sim que ter em vista o preenchimento desses gargalos. A integração inteligente faz com que a logística se destaque em setor estratégico de competitividade. Então, a combinação estratégica entre flexibilidade do rodoviário, economia do ferroviário, capacidade do marítimo, por meio de sistemas intermodais e multimodais, ela vai ser essencial. Como eu citei, é um tópico já relacionado aos modais complementares.
Além disso, também temos que ter em vista a inovação tecnológica. Com a indústria 4.0, temos sim que ter a aplicação da logística 4.0 para fazer com que ela se transforme em um vetor estratégico na competitividade do setor mineral. Em síntese, a logística mineral não é apenas um fator operacional, mas um vetor estratégico de competitividade. O sucesso do setor dependerá da capacidade de integrar modais, de termos inovações tecnológicas e a redução de custos, fazendo com que exigências ambientais também sejam atendidas. A combinação entre todos esses fatores vai garantir que o Brasil permaneça como um dos principais players globais no comércio de minérios.